paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria estar aqui com vocês em suas casas, nesse momento. Participem conosco, através da leitura de textos bíblicos, acompanhando a lição que você vai ter em suas mãos. E mesmo que você não tenha a sua lição, nos acompanhe, ouvindo, pegando sua Bíblia e lendo os textos bíblicos. É um privilégio estar aqui, nesta manhã, ministrando a lição e a palavra de Deus. Pois sabemos que cada lição de EBD, o Senhor fala conosco, Deus fala conosco. E isto é maravilhoso, pois temos um Deus vivo, um Deus presente, que não está longe, mas está bem próximo, está dentro de nós, por meio de teu Santo Espírito. A lição de hoje vai falar justamente do grande poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa lição, como já está na tela, lição número 10, o Senhor Jesus cura hoje, pois Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Hoje, dia 7 de março de 2021. Oremos ao Senhor neste momento, para que Ele venha em sua graça e misericórdia nos auxiliar na ministração dessa lição. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, ó Senhor, exaltamos ao teu nome, ó Pai, pois tu és Deus grandioso, soberano, exaltado, e tudo está em tuas mãos. O Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Pai. Orienta-nos, ó Pai, neste momento, para poder elucidar, para dar o entendimento desta lição, Senhor, meu Deus. E o teu propósito, Senhor, em todas as coisas, ó Pai, que tu fazes em nosso meio, faz no meio de teu povo, faz na vida de cada um. Que este momento que passamos, meu Senhor, mais uma vez com nossa igreja fechada, não seja momento, Senhor, meu Deus, de distanciarmos, mas seja momento de perseverarmos junto a Ti, perseverarmos na leitura da palavra, na meditação da Tua palavra, e fortalecermos na fé que o Seu Santo Espírito põe em nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, pois somos carentes e somos dependentes de Ti, em o nome de Jesus. Então, nossa lição de hoje é o Senhor Jesus cura hoje. Realmente, Jesus nunca deixou de curar, nunca deixou de operar seus milagres, suas maravilhas, pois, como já disse, Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. E nós sabemos que todo o poder e toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus. A nossa lição, então, ela vai abordar este tema. O Senhor Jesus cura hoje é um tema que, com certeza, muitos têm dúvida. Tem dúvida, será verdadeiramente que Deus está curando? Esse momento que estamos passando, nós perdemos familiares, amigos, e a situação em que estamos agora, crianças. Então, o que está acontecendo? Qual é a dúvida em nosso coração? Posso dizer claramente que não há dúvida em nosso coração. Jesus continua o mesmo. Ele continua operando milagres, operando maravilhas. Mas nós não temos resposta para todas as coisas. Não temos. Não podemos responder porque uma criança partiu. Não podemos responder porque Jesus cura um e não cura outro. Não temos condições. Um dia, quem sabe o Senhor, quando formos para a glória, o Senhor há de nos revelar e cumprir o propósito dEle. Porque nós sabemos de uma coisa, que toda cura que acontece, todo milagre que acontece, é para a glória do Senhor. O propósito é a glorificação do nome do Senhor, de testemunharmos e fazermos aquilo que o Senhor tem em nossas vidas. Passamos aqui. Então, nossa lição, 7 de março, é a 10ª lição, comentarista da revista Pastor Ezequiel Soares, né? E justamente o tema é polêmico também. Nosso texto áureo nos diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Como nós podemos observar, Salmo 103, verso 3,
Ele diz que é Ele. Ele quem? O nosso Deus, o nosso Senhor, nosso Salvador. Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é capaz de perdoar no poder misericordioso dEle, na autoridade dEle. Ele é quem perdoa todos os nossos pecados. E é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Então, o nosso textuário deixa bem claro quem é que opera hoje, que nós estamos vivendo esse momento tão difícil, momento inusitado de tantas perdas, mas o Senhor continua perdoando os nossos pecados e o Senhor continua sarando todas as nossas enfermidades. Amém? A verdade prática da nossa lição diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Está lá. Está bem claro, obra redentora do Calvário. A cura, ela está ligada com a obra que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. A obra em que Ele fez, tomando sobre si, Isaías 53, nossa leitura bíblica em classe daqui a pouco, ele fala exatamente isso. Na obra do Calvário, aonde Cristo foi crucificado, o lugar onde Cristo foi crucificado, ali, Ele levou sobre si as nossas iniquidades, levou sobre si as nossas enfermidades. E, através de Cristo, a carta do apóstolo Paulo em Efésios deixa bem claro, nós recebemos todas as bênçãos celestiais, nos lugares celestiais, nos lugares espirituais, digo, em Cristo Jesus. Ele continua operando, meu irmão. Ele continua operando, minha irmã. Os milagres vêm das mãos do Senhor. Porque, de repente, um é salvo, um é curado, outro não, nós não conseguimos entender. E não temos resposta para muitas perguntas que ficam no ar. Mas nosso Deus permanece o mesmo. Nossa leitura bíblica em classe diz exatamente o que já estava falando. Isaías 53, versos de 4 a 6. Nos diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mateus capítulo 8, 16, 17, nos diz assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías 53 diz que Jesus foi ferido pela minha transgressão, pela sua transgressão. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. E o castigo que ele tomou sobre si, o meu castigo, o seu castigo que ele tomou sobre si, nos trouxe a paz. A paz que nós temos dentro do coração. Que mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a todas as dores que nós passamos, as lutas pelas quais nós passamos, nós temos paz no coração. Mas aí está um segredo. Como sentir essa paz? Oração. Oração. A luta é grande, a dor é imensa, as perdas são grandes, mas o joelho no chão, dobrado, clamando ao Senhor, nos faz levantar com paz no coração, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, sabendo que Deus está agindo, mesmo que as circunstâncias não pareçam, mesmo que os nossos olhos carnais possam não ver, mas quando nós clamamos ao Senhor,
dobramos o joelho e olhamos para a presença de Deus, ao sentir no seu coração, você sabe e tem certeza de que Ele está agindo, está operando, está curando, está libertando, está operando milagres para a glória do nome do Senhor. O que eu posso falar é que hoje, com tudo que nós vivemos, nós estamos vivendo um momento em que a igreja do Senhor está parada. Mesmo assim, não vindo ao culto, devido aos impedimentos, aos decretos, que realmente tem que ter essa segurança toda pela qual nós estamos passando, nós observamos algo, um mover da igreja externamente. Que mover é esse? Campanhas, nós estamos aí, nós temos a mídia, que temos que usar como igreja do Senhor, temos que usar a nosso favor. E nós estamos vendo em grupos de WhatsApp, vários grupos formando campanhas de oração. Grupos para colocar orações, grupos para fazer petições, grupos para elevar a voz diante do Senhor. E esses grupos não tem 1, 2, 30, tem muitos. E são muitos grupos. Então, nós observamos que todo esse agir, toda a situação que estamos passando, a igreja, mesmo não estando podendo participar de um culto, não estando presente, a igreja verdadeira continua lá fora, perseverante, de joelhos dobrados, clamando ao Senhor. É a busca. O Senhor disse que deveríamos buscar ao Senhor. Se meu povo buscar a minha face, orar, jejuar, arrepender de seus pecados, é isso que o Senhor está fazendo. Eu virei a Ele e sararei a sua terra. Maravilhoso é o Senhor. Nós não entendemos o propósito dEle, mas sabemos que Ele está agindo, despertando muitos e muitos irmãos e irmãs para orar, para clamar, para jejuar, porque os tempos são trabalhosos, para que o Senhor, então, venha operar, mostrando que você, nós precisamos depender de Deus. Não vivemos isolados, não vivemos preocupados com este mundo, mas sim o principal ponto, objetivo de nossa vida é estar na presença do Senhor. Às vezes nós precisamos de alguma coisa que nos chacoalhe, que nos desperte para nos aproximarmos do Senhor. Então, o objetivo da nossa lição, o objetivo geral é justamente esclarecer que a cura divina acontece hoje. E nós temos 3 pontos que nós vamos destacar. A cura divina na Bíblia, então nós vamos conceituar o que é a cura divina na Bíblia. A cura divina como parte da salvação, ela está realmente lá na cruz do Calvário. Cristo perdoou o nosso pecado e nos trouxe sobre o seu corpo, sobre nossos pecados, nossas iniquidades, estava sobre ele. Então, pontuar a cura divina como parte da salvação. E a cura divina e os desafios atuais, que é isso que eu já iniciei a lição. Iniciei com pontos atuais. Então, vamos refletir mais um pouco, justamente sobre a cura divina e os seus desafios atuais. Então, o ponto central da nossa escola bíblica, da nossa lição de hoje, é a cura divina é para hoje, irmãos. É para hoje, irmãs. Não vamos esquecer disso e vamos perseverar em oração diante do Senhor. Então, os tópicos que eu já falei aqui, a cura divina na Bíblia, a cura divina como parte da salvação, a cura divina e os desafios atuais. Assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Jesus Cristo, ele, em sua compaixão, em sua misericórdia, ele curou todos aqueles que vieram a ele, que se achegaram a ele. Justamente seu espírito de compaixão, a sua misericórdia, ele curou e libertou todos os que o buscaram. O caráter e a compaixão de Jesus
permanecem imutáveis na atualidade. Jesus não mudou. Ele é o mesmo, ele permanece hoje como ele era ontem. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Ele é fiel. Ele permanece fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. Então, o primeiro ponto da nossa lição, a saúde pública no Antigo Testamento. Vamos achar bem interessante essa questão, tá? Vamos ver aqui. A saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Era uma promessa de Deus, curar todo o seu povo, o povo de Israel. Diz a palavra do Senhor, em Êxodo 15, 26, que o Senhor prometeu, o Senhor falou ao seu povo, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O Senhor, umas linhas antes a isso, ele falou, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto. Houve uma condição para o povo de Israel. Ele garantiu que eles não sofreriam nenhuma enfermidade que colocou sobre o Egito. Mas o Senhor não garantiu que eles não passariam por enfermidades, que eles não passariam por lutas, que eles não passariam por dificuldades. Falou que não lhes poria nenhuma enfermidade que coube ao povo do Egito. Este é o Senhor do Antigo Testamento. Ele se preocupava com a saúde do seu povo, a saúde pública, pública no Antigo Testamento. Nós vamos observar aqui que a cura de enfermidade em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos. Como nós podemos observar aqui, nessa imagem, é o povo do Egito. E eles tinham o costume de buscar seus deuses para a cura. E era isso que o povo de Israel tinha que entender e buscar também, outras situações, outros remédios que eles pudessem agir ali. Mas os seus deuses principal, a palavra do Senhor nos diz, como o texto, o autor aqui nos diz, o remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, mas em Deus. Era isso que o povo de Israel que tinha que ter, uma confiança em Deus. Uma confiança no Senhor. E para isso, eles tinham que analisar, eles tinham que lembrar dos milagres que o Senhor operou no Egito, quando de sua libertação da escravidão no Egito. E saber que o Senhor os levaria salvos, os levaria fortes, saudáveis para a terra de Canaã. Mas para isso, eles tinham que ouvir, ficar atento à voz de Deus e aos seus mandamentos. Entretanto, vou passar aqui. Entretanto, a prevenção de doença, ela é bíblica, como nós podemos observar no segundo item do primeiro tópico. A prevenção de doença é bíblica. Nós podemos lembrar que em Levítico capítulo 15, Levítico capítulo 17, nós encontramos várias regras de cuidados da saúde, várias ordenanças do Senhor em relação à alimentação saudável, em relação à higiene, certo? O Senhor sempre, ele teve esse cuidado com o seu povo. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. A lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15. E em Levítico 17, embora uma parte da purificação cerimonial, o objetivo principal era a saúde. Era a saúde que o povo estava ali. Deixa eu localizar aqui. Tá? Deuteronômio, capítulo 23, uma nova versão transformadora, tá? A palavra de Deus nos diz assim, para vocês observarem que o Senhor, ele tinha cuidado, todas as regras que ele nos ensina na maioria de Levítico, são regras realmente para manter a saúde. Imagina naquela época,
que não havia um médico, não havia uma saúde, um sistema de saúde, orientações de saúde. Eles viviam de qualquer jeito, comiam qualquer alimento. E o Senhor os instrui da seguinte forma, Deuteronômio 23, 13, para vocês terem uma noção do cuidado de Deus para com o seu povo. Cada um deve ter uma pá como parte de seu equipamento. Quando forem evacuar, cavem um buraco com a pá e cubram as fezes. Veja bem o cuidado do Senhor. A higienização de cada tribo, de cada povo, de cada família que ali está. Então, nós observamos aqui que várias orientações do Senhor era justamente o quê? A prevenção de doenças. Então, uma coisa que nós temos que fazer agora também é nos prevenir. Nós estamos nos prevenindo. Veja bem que o sistema, né, de saúde, os médicos orientam tudo que nós devemos fazer nesse período pandêmico. Usar máscaras, lavar as mãos constantemente, usar o álcool gel, ficar distante um do outro, não acumular, não fazer aglomerações de pessoas. São regras para manter a saúde, é uma prevenção de doenças. Veja bem que o Senhor já fazia isso, já fez com o seu povo. E hoje nós temos um sistema exclusivamente para isso. E nós estamos seguindo? Será que muitas doenças nós não buscamos com as próprias mãos? Então, nós temos também que nos cuidar. Não é? Muitos pensam, não, eu tenho Deus, ele vai, né, me cuidar. Deus cuida, com certeza. Mas ele também, assim como ele falou para Israel, para esse povo, certo? No Antigo Testamento, que eles deveriam se cuidar. A tribo, né? Eu digo assim, a tribo, ali, o tabernáculo, tudo deveria ser muito bem limpo. Não havia derramamento de sangue no meio do tabernáculo, tá? Somente no altar do Senhor, e todas as cinzas eram retiradas e jogadas para fora do tabernáculo, fora da tribo, das tribos que ali estavam ao redor do tabernáculo. Deus cuidava muito bem, zelava muito bem de seu povo, e Deus continua zelando do seu povo. E nós precisamos obedecer às regras para mantermos a nossa saúde, tá bom? E aí, dando continuidade, então, nós temos o Novo Testamento, terceiro item, aqui está. O Novo Testamento, as curas de Jesus Cristo, né? O número de enfermos era alto, e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Realmente, como eu disse no início, Jesus curou todos aqueles, todos. Ele passava tarde, de manhã, tarde, muitas vezes chegava a entardecer do dia, curando os enfermos, falando com o povo. Ele tinha amor, ele veio por amor, ele veio por compaixão, ele veio para trazer a salvação, ele veio para trazer cura, porque ele é o Senhor que cura. Ele é o Senhor quem cura. Vou abrir um texto bíblico que agora veio à memória. Isaías, capítulo 62, nos diz assim o texto do Senhor. Deixa eu abrir aqui. Isaías, capítulo 61, que nos diz assim, versos de 1 a 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Então, sobre o Senhor estava o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, para trazer, restaurar aqueles que estão
com lutas, com dificuldades, contritos de coração, é com o coração angustiado, com a mente, a alma depressiva, a alma angustiada, a alma em dor verdadeira. O Senhor Jesus, ele veio para libertar. O Senhor Jesus, ele veio para dar essa paz que nós falamos logo no início. Uma paz que nós conseguimos ter como? Através da nossa comunhão com Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos de espírito abatido. Compaixão é o objetivo, é o principal motivo da ação de Jesus ao ministrar o povo. Compaixão, meus irmãos e minhas irmãs, é o principal motivo porque Deus continua agindo em nosso meio através de Jesus Cristo, operando milagres, curando e confortando e consolando aqueles que perderam seus entes queridos. Aleluia, Senhor, glórias a Ti. Esse é o nosso Senhor, nosso Salvador. Então, irmãos, indo para uma síntese desse primeiro tópico, nos diz assim: o ato de cura de enfermidade na Bíblia é essencialmente milagroso. É um milagre de Deus. É um milagre do nosso Senhor. Amém. Nosso segundo tópico, passamos agora ao segundo tópico, a cura divina como parte da salvação. O que esse segundo tópico vai abordar? Ele vai abordar o discurso profético de Isaías 53, que anuncia a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Também vai abordar o Novo Testamento mostra com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Salvação e cura divina caminham juntas. Primeiro item, salvação. Essa salvação, nós temos que analisar a visão da salvação no Antigo Testamento e a salvação que nós temos hoje como conceito de salvação. Lembrando sempre que toda a salvação do Antigo Testamento e a salvação do Novo Testamento, ela está centralizada em Cristo Jesus. Todos os rituais, todos os sacrifícios que faziam no tabernáculo, o povo de Israel, oferecendo seus sacrifícios ao Senhor, era para cobrir o pecado. Que mais tarde, todos os sacrifícios, todos os rituais apontavam para Cristo Jesus. Cristo Jesus veio e hoje ele tira o pecado daqueles que nele creem, daqueles que o aceitam, que o recebem, que confirmam a sua fé nesse Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos entender a salvação nesses dois pontos. No Antigo Testamento, diz assim: salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. Realmente, se nós lembrarmos um pouco da jornada do povo de Israel em meio ao deserto, o que o Senhor fez com eles? Durante 40 anos, o que Deus realmente fez com eles? Primeiro, antes de ir para Canaã, Deus os livrou da escravidão do Egito. Livramento. Livramento também de outros povos que, nesse período, atentaram, se levantaram contra o povo de Israel. Deus deu livramento. Assim, Israel via a salvação em termos de libertação de uma escravidão de um povo. Outra forma que Israel via em termos de salvação é a fome. Como? Quando eles clamaram, muitas vezes, em rebeldia por carne, o Senhor concedeu carne a ele. O Senhor, em nenhum momento, lhes faltou alimento. Por mais que eles tivessem os corações um pouco endurecidos ou muito endurecidos, querendo retornar para o Egito, onde tinha fartura de alimento, carne e tudo mais,
o Senhor mostrava que a verdadeira vida deles estavam ali e que nunca lhes faltou. Como nós sabemos que a Bíblia registra, nem o calçado, as sandálias de seus pés foram gastas. Então, essa é a salvação. É o conceito de salvação de Israel no Antigo Testamento. Da espada, que são as lutas com os povos que eles tiveram que lutar durante os 40 anos no deserto. Quando eles tiveram que lutar, quando entraram em Canaã, para tomar posse da sua terra, a qual o Senhor havia lhes dado, que manava leite e mel. Então, eles também viam como salvação. E a cura das enfermidades. O Senhor curava, vamos lembrar, o Senhor curava israelitas e não israelitas. Vamos lembrar de uma situação, em 2 Reis, creio que seja, né? Cura de Naamã. Era uma pessoa que nem conhecia ao Deus vivo e verdadeiro, o rei ouviu falar e enviou Naamã para buscar essa cura lá na terra, né, de Israel. Então, nós observamos que quando Deus quer curar, Ele cura crentes e não crentes. E nós, muitas vezes, não entendemos os propósitos de Deus. Bem? Já no Novo Testamento, o conceito de salvação diverge, diferencia, ou poderia falar complementa, na verdade. Complementa o conceito de salvação no Antigo Testamento. Salvação se trata da salvação da condenação eterna, que é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Nós temos que lembrar que lá no Jardim do Éden, nós somos vendidos. O homem, Adão e Eva, caíram em pecado, desobedeceram ao Senhor, e tudo aquilo trouxe para a humanidade a doença, as enfermidades, as agúrias pelos quais nós passamos, as dificuldades pelas quais nós passamos. E em Cristo Jesus, mas Deus, nosso Deus, Ele nunca foi pego de surpresa. Ele não tem que esperar acontecer algo para planejar o que vai fazer. Deus, Ele já tinha tudo planejado. E a maior obra que nós temos, eu digo sempre que o maior projeto da humanidade toda e que vem do Senhor está na Bíblia. Está na Bíblia. Se eu quero saber o que vai acontecer, leia a Bíblia. Porque o que está escrito aqui, de acordo com a vontade de Deus, há de acontecer. Há de acontecer. Então, Ele enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. Para quê? Para que Ele pudesse, então, nos dar o livramento do poder da maldição que o ser humano foi maldito lá no Jardim do Éden. E esse pecado a gente vem trazendo. E a única forma de recebermos o perdão desse pecado é em Cristo Jesus. É a salvação, receber a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele padeceu pelas nossas iniquidades. Iniquidades é desprezar tudo que é sagrado. É desprezar tudo que vem de Deus. Iniquidade. A minha iniquidade foi sobre Jesus. Jesus foi julgado indevidamente. Jesus foi açoitado pelos seus algozes. Jesus foi despido, foi colocado um manto e uma coroa de espinhos, foi zombado, foi humilhado, foi sacrificado, carregou a sua própria cruz e foi pregado numa cruz. E ali o Senhor falou, está consumado. Ali, na cruz do Calvário, Cristo tomou sobre si, e essa foi a maior dor que o Senhor Jesus teve, de levar sobre ele naquele momento, como diz Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele tomou sobre ele o pecado da humanidade. Então, nós temos uma dívida para com o Senhor Jesus impagável. E, no entanto, Ele nos compra, nos comprou, nos compra com seu próprio sangue derramado na cruz. Mas para que eu possa ser restituída, para que a minha comunhão com Deus possa ser restituída,
eu preciso chegar diante de Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, chegar diante de Cristo e, pela fé, aceitá-lo como meu Senhor e meu Salvador. Aceitar Jesus como meu Senhor significa querer obedecer ao Senhor Jesus em tudo quanto Ele nos ordenar. Amém? Então, Deus, a vontade de Deus, é a salvação de todos os seres humanos. Mas, para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, glórias damos ao Senhor, que nos tem concedido tão grande bênção. E a cura divina, então, não é algo longe. Ela também foi nos concedida, a cura e a salvação na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. O item 2, cura divina, diz assim, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Perguntar ao irmão quanto tempo falta. Né? Irmão André, por favor, quanto tempo falta da lição ainda? Ó, ele me deu, irmãos, tempo à vontade. Então, vamos continuar a nossa lição. Tá bom? A cura divina. O que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus em relação à cura divina? Nos diz assim: a cura divina é um ato de soberania, graça e misericórdia divina, que, através do poder do Espírito Santo, restaura física e emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Irmãos, realmente, a cura divina, ela vem do Senhor. O Senhor, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele cura pelo poder do Espírito Santo aqueles que o buscam. Aqui diz que demonstram fé em Jesus Cristo, a nossa declaração de fé. E nós observamos que muitas vezes Jesus cura sem ter fé, sem a pessoa ter fé. Cura crentes e não crentes. E eu não tenho como responder a vocês. Eu não sei responder por quê. Eu sei que o Senhor cura quando Ele quer, da vontade dEle. Ele cura quando Ele necessita, quando Ele quer, Ele tem um propósito na vida daquela pessoa, ou Ele não cura. Eu vou relatar aqui, em breves palavras, algo que aconteceu comigo. Tá? Quando eu me converti, quando eu conheci o Senhor Jesus Cristo, eu sofria de uma enxaqueca que me fazia faltar ao trabalho, me fazia ficar fechada num ambiente escuro, e era muita dor, que me levava realmente a umas crises muito fortes devido à dor de cabeça. Essa dor de cabeça veio na minha formação e simplesmente durou 35 anos. Veja bem que eu vim a Cristo não tão nova, né, gente? Mas a primeira coisa que é interessante, que a primeira coisa que eu busquei no Senhor foi a cura da minha dor de cabeça. Porque só quem conviveu comigo, sabia como que eu passava quando eu tinha crise dessa enxaqueca. Eu não sabia, antes do Senhor operar, eu não sabia o que era viver sem dor de cabeça. Eu tinha dores de cabeça 24 horas por dia, todos os dias. Então, eu tive que aprender a conviver com a dor de cabeça, dar aulas com dor de cabeça. Quando eu vim para Cristo, eu pedi, Senhor, eu quero a cura. Eu quero a cura, porque eu sei o que eu passo. E eu, toda vez que alguém falava, vamos orar, vamos ungir a cabeça, vamos ungir com óleo, eu estava na frente. E eu estava na frente, buscando a minha cura para aquele mal que me assolava, me levava realmente a sofrer muito. Então, passou-se muitos anos. E eu não deixava de buscar ao Senhor e falava, Senhor, por que não me cura? O irmão está orando, o pastor está orando, eu vou à frente, não me cura. Até que um dia eu desanimei, sabe? Aí eu comecei a fazer parte do grupo de coral, aqui na Assembleia de Deus. E um dia, desse coral, o irmão que estava ministrando a palavra falou assim, irmão, quem estiver com alguma enfermidade, queira vir à frente,
pode vir, eu vou orar agora para que o Senhor opere milagres e o Senhor cure. Eu estava sentada no coral e o pastor Eli era da época, né? Ele falou, logo após, o coral vai cantar. Aí eu, sentada ali, falei assim, de novo, vou à frente, pode mostrar realmente a minha incredulidade, a dureza de coração. E o Espírito Santo falou assim, vai, é hoje. E eu ainda duvidei. E eu fui à frente. O irmão orou, eu voltei com a dor de cabeça, porque, como eu falei, eu não sabia o que era viver sem dor de cabeça. Tá? Sentei, logo após, o irmão Juninho pediu para o coral cantar, nós levantamos, cantamos. Quando eu sentei, simplesmente, a dor de cabeça foi embora. A dor de cabeça foi embora. Eu sei o que é ficar sem dor de cabeça. Eu sei o que é viver sem essa dor de cabeça. Eu sei o milagre que o Senhor operou. E qual era o propósito de Deus em esperar tantos anos? Porque não faz muito tempo que isso aconteceu. Tantos anos para que operasse essa maravilha em minha vida. Aí está a questão que nós, muitas vezes, não temos resposta. Será que Deus não queria que eu tivesse maturidade espiritual? Tantos anos o Senhor não estava trabalhando, o Espírito Santo não estava trabalhando com o meu espírito? Será que o Senhor não estava operando também em meu espírito para que eu não me orgulhasse? Poxa vida, né? Que se eu fosse curada imediatamente a conversão, será que eu não iria me orgulhar no coração? Poxa, viu só? Nem bem converti, o Senhor já atendeu um pedido meu? Será que o Senhor também não estava me ensinando a saber o que é perseverar em oração? Eu sei que eu posso dizer que eu cresci muito nessa experiência, com essa experiência do Senhor. Tenho dor de cabeça, mas aquela dor de cabeça, viver sem dor, eu não sei. Tá? Então, nós não entendemos o Senhor, Ele trabalha de uma forma que nós não entendemos. A vontade do Senhor, Ele é soberano. E Ele está no controle dessa pandemia, Ele está no controle de todas as enfermidades. Mas Ele quer que o povo seu o busque. Ele quer que a igreja do Senhor persevere. Ele quer que a igreja do Senhor cresça em maturidade espiritual, buscando ao Senhor, vivendo na dependência do Espírito Santo. O Senhor deseja isso de nós. O Senhor deseja isso de nós. Somos seus filhos. Somos dependentes dele. E o Senhor tem a sua forma de agir e trabalhar conosco. A palavra do Senhor também, o próprio Senhor Jesus, diz que não é errado, irmãos, nós buscarmos médicos. Não é. Eu busquei médicos. Mas nenhum médico foi capaz de curar a enfermidade. Para quê? Para a glória do Senhor? Porque hoje eu estou testemunhando, e são poucas as vezes que eu posso dizer que essa pessoa aqui não testemunha. E hoje estou testemunhando aqui, para todos vocês ouvirem, que o nosso Deus cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele cura conforme o propósito dele. E nós, muitas vezes, não entendemos, irmãos. Então, não é errado procurar médicos. Jesus mesmo disse que os doentes precisavam de médicos. Né? Mas convém salientar que temos um recurso divino, seguro, para a cura das enfermidades. É importante entendermos isso. Né? E qual é? A ministração da unção com óleo sobre os enfermos. Tiago deixa bem claro. Está doente? Chama o presbítero. Que ele imponha as mãos sobre a sua cabeça, que ele unja com óleo, que ele ore e que a cura. E se houver pecados, lhe serão perdoados. Veja bem que, ou infelizmente, a gente vê erros de irmãos que falam, aquele fulano está doente porque pecou. A filha está doente porque ele está em pecado. Sendo uma criança, nós não sabemos o propósito de Deus. Como Deus age com cada pessoa. Nós temos que ter maturidade espiritual. Antes de falar qualquer coisa, busque ao Senhor. Busque ao Senhor para que você possa, então, auxiliar o irmão que está passando por esta provação, que está passando com alguém enfermo no seu lar,
com alguém que de repente está próximo à morte, a dor em seu coração, a dor em sua alma é extrema. E muitas vezes, com uma palavra dessa, nós ferimos. Nós ferimos aquele irmão. Nós distanciamos aquele irmão. E muitas vezes fazemos com que ele perca até a fé. Maturidade espiritual, eu aprendi com o Senhor em longos anos. É importante. Mas antes de você falar com o irmão, ore, jejue, busque no Senhor a orientação no que você deve falar ao seu irmão, que está passando por esta provação. Então, muitas coisas o Senhor nos faz. E vamos ao terceiro item desse segundo tópico, que nos diz assim: a obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Exatamente. O Senhor Jesus, ele veio nos dar o livramento, o perdão dos nossos pecados. Ele veio trazer e fazer a interação, reatar a comunhão nossa com Deus. Esse é o principal objetivo do Senhor. Mas ele também nos trouxe, com tudo isso, a cura das nossas enfermidades. A cura espiritual e a cura física. A cura espiritual por quê? Porque um espírito doente, um espírito que está doente, está cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de dores, falta de perdão, falta de amor, é um espírito doente. É um espírito que precisa de cura. É um espírito que precisa de libertação. É um espírito que precisa de Jesus Cristo. E deixar o Espírito Santo agir em seu espírito. Nós precisamos perdoar se quisermos ter um espírito em paz. Precisamos tirar todo o rancor do nosso irmão, de quem possa ter nos ofendido. Quem quer que seja que possa ter nos ofendido. Perdoar. Perdoar para que a sua alma esteja curada. E esse perdão, como é que eu consigo, irmã Edna, perdoar se o meu coração está tão machucado? Se o meu coração tem como se fosse um punhal e o meu coração está em trevas, está em negritude por causa do que me fizeram. Irmão e irmã, você só vai conseguir tirar essas trevas, tirar esse punhal, quando você buscar o Senhor Jesus, que aqui sobre ele esteve o seu pecado e o meu pecado, e ele te perdoou, ele me perdoou. Aí sim, quando eu entender no meu espírito que tem comunhão com o Senhor, no seu espírito que tem comunhão com o Senhor, quando nós entendermos o sacrifício verdadeiro de Cristo na cruz, nós seremos capazes de perdoar. E o Senhor falou comigo esses dias: perdoe, perdoe, perdoe. Nós vamos sentir alívio, vamos sentir paz, vamos sentir graça, a graça de Deus sobre as nossas vidas, independente do que possam ter feito para vocês, meus irmãos. Eu costumo falar na sala das irmãs, gosto até muitas vezes, né, de exemplificar assim. Antes de vir para Cristo, eu era suja, era imunda. O pecado estava grudado em mim. O pecado não saía da minha vida. Havia ódio, havia rancor, havia amargura, havia as coisas do passado que remoíam a minha vida. Quando eu vim para Cristo, tudo isso o Senhor limpou. E aí o Senhor vai trabalhando essa cura espiritual que Jesus e o Espírito Santo operam em nossa vida. Vai nos ensinando a sua palavra. Vai mostrando o perdão que ele deu para nós na cruz do Calvário pela sua dor, pelas suas pisaduras, pelo que ele foi moído na cruz. Ele nos concedeu o perdão. Então eu posso perdoar. Porque o perdão que ele me deu é muito maior do que qualquer perdão que eu possa dar a uma outra pessoa. Cura espiritual. Ainda é hoje, irmãos. Essa cura, essa salvação, essa cura, elas andam juntas.
Uma não precede a outra. Elas andam juntas. Cura física está junto com a cura espiritual. E ela vem do Senhor para a sua vida. Porque o Senhor cura todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Amém? Amém, Senhor. Glórias a Ti. Então, nós vamos observar, na síntese do tópico, que o discurso profético de Isaías 53 e seu cumprimento no Novo Testamento mostram que salvação e cura divina caminham juntos. E se vocês observarem, eu pulei Isaías 53, né? Então, Isaías 53, que já explicamos no início, o Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo Jesus para a cura física e espiritual, que é o que eu acabei de falar. Em Cristo, você recebe a cura completa. Amém? Então, vamos ao nosso último tópico, a cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais, irmãos, são diversos, e realmente são. Se você conversar com muitas pessoas, muitos perderam seus entes queridos nessa enfermidade, muitos estão perdendo. Eu perdi o ano passado, tá? Mortes na família. A apreensão de ver minha família esse início de ano, todos com Covid. A apreensão faz o quê? A angústia faz você clamar ao Senhor, dobrar o joelho e pedir para o Senhor, entre com providência, Senhor. Entre com providência, Senhor. E o Senhor operou o milagre. O Senhor curou a todos que lá estavam. Louvado seja o Senhor. E minha mãe, que é idosa, também havia passado por esse momento. E o Senhor operou. Propósito do Senhor, propósito de Deus. Discernimento da vontade do Senhor. É o que a igreja do Senhor precisa. Então, o item 1 nos diz assim: as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. E realmente, as enfermidades é o que nos assola, o que nos deprime, o que nos angustia. Muitas enfermidades, elas, ao invés de nos levar aos pés do Senhor, ela faz com que nos acolhemos. E muitos ainda tornam-se agressivos durante esse momento de enfermidade. Então, por quê? Por isso ele é o maior, como diz aqui, como o autor falou bem claro, é uma das causas de maior sofrimento do ser humano. Elas são consequências direta e indiretamente do pecado, irmãos. Realmente, tá? Mas não significa esse pecado que diz aqui, não é, de repente, um pecado que eu tenha feito porque eu pequei e estou enferma. Então, a palavra aqui, o texto, o autor nos diz assim: mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Não é isso. Nós temos que ter muito cuidado antes de apontar e acusar alguém que, de repente, ele está em pecado, por isso está enfermo. Não. A minha enfermidade mesmo, podem ter certeza, da dor de cabeça, foi uma mudança. Era adolescente, passando para uma criança, passando para a adolescência, e fui acometida com tão grande sofrimento. Tá? Então, nem todas as enfermidades, nem todos os enfermos estão em pecado. Há enfermidades que são consequências, sim, do pecado. Porque se eu peco, com certeza, alguma consequência isso vem. Se eu tenho vício de álcool, isso vai trazer graves problemas ao meu fígado. Se eu não cuido da boa alimentação, não me alimento bem, eu vou trazer consequências ao meu organismo, porque vai faltar proteínas, vão faltar vitaminas, meu corpo vai enfraquecendo, e eu vou estar o quê? Vulnerável às enfermidades que estão ao nosso redor. O mundo tem as suas enfermidades. A causa de muitas enfermidades no ser humano também são as enfermidades que estão no mundo. Vírus e mais vírus, tantas outras coisas, bactérias que nós temos por aí. Então, é quando Deus falou que alimentar-se bem, cuidar da higiene, cuidar da sua alimentação, da sua vida, é necessário. Tá? Então, aqui o autor nos fala assim: não se pode generalizar, visto que cada caso tem as suas especificidades ou a sua peculiaridade, né? Então, vamos prosseguir aqui. As enfermidades entre os crentes. Vamos ver aqui.
Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio fora da compreensão humana. Que eu falei que, além do que está na palavra, nós não devemos falar. Por que disso, por que daquilo, porque um crente não é curado, vem a falecer, o que não é crente é curado, está aí. Nós não entendemos o propósito de Deus. Tem perguntas que nós não vamos responder. Mas nós sabemos de algo que a própria palavra de Deus nos mostra. Paulo, ele tinha um espinho na carne. E ele clamou ao Senhor 3 vezes. Senhor, tira de mim. Tira de mim essa enfermidade. Tira de mim essa enfermidade. Está parecendo eu quando estava clamando, né? Mas o Senhor falou para ele o quê para ele? A minha graça te basta. Qual é o propósito de Deus para trabalhar com Paulo dessa forma? A sua dependência. A sua total dependência de Deus. É o que nós temos que aprender. A nossa total dependência de Deus. Que é o que eu estou aqui. Estou na total dependência de Deus para ministrar essa aula. Timóteo tinha um problema do estômago, tanto que o apóstolo Paulo falou assim, tome, antes do almoço, né, um pouquinho de vinho, certo? Pediu para ele, cuide de você, cuide da sua saúde, ele falou para Timóteo. Timóteo, cuide da sua saúde. Por quê? Porque lá era uma região de frio, tinha um inverno rigoroso, eles tinham que ir, para ir de uma localidade para outra, de um país, né, para outro, de uma região para outra, muitas vezes era com navios, e o mar agitado. Então, eles viviam momentos difíceis. E Paulo também falou para Timóteo, cuide da tua saúde, Timóteo. Então, irmãos, é um desafio a compreensão humana, a nossa compreensão, a ação do Senhor diante do nosso. Mas isso, um detalhe, hein? Isso não te impede de clamar ao Senhor por cura. Porque eu continuo a clamar ao Senhor, que venha curar tantos enfermos que estão por aí, assim como na minha família. Terceiro item, que nos diz assim, não confundir doença com possessão maligna. Olha só, algo também, outro ponto, isso é um alerta para nós. Então, observe que essa lição, ela nos trouxe alguns alertas a nós cristãos, a nós crentes, de alguns conceitos errôneos que nós temos também. E é importante essa lição, você lê-la novamente, após a IBD, lê-la em casa, reflita no que está aqui que o autor nos alerta. Isso é muito importante. Tá bom? Então, esse último item nos diz assim, 2 coisas básicas que nós devemos observar. E vamos prestar atenção aqui, tá? Primeira, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Infelizmente, a gente ouve relato de pessoas que estão enfermas, tá? E chegou alguém lá e começou a expulsar demônios, certo? Então, nós temos que ter esse cuidado. Discernimento, diz a palavra do Senhor. Então, se nós não temos esse discernimento, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, porque um dom do Espírito Santo de Deus é justamente o discernimento de espíritos. E a sabedoria que vem da palavra de Deus, ela nos concede o quê? Discernimento para entender o que o Senhor quer de acordo com a sua palavra. É importante. Nem toda doença, nem toda enfermidade é opressão maligna. Nem toda enfermidade é um pecado. Nem toda enfermidade é um erro. É uma consequência. Muitas enfermidades é uma consequência que, às vezes, eu, por não cuidar da minha saúde, eu adquiro. O segundo ponto que o autor nos trouxe, ele colocou bem claro aqui, tá? É entender que Jesus é o Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Verdadeiramente, o Senhor, ele cura segundo a sua vontade. Quando ele quer, como ele quer. Então, muitas vezes a gente fala, alguns oram. Então, eu ordeno que seja curado. Perdoe-me. Eu sou contra. É a minha posição, eu sou contra. Por quê? Senhor, cure conforme a sua vontade. Porque se os meus planos, eu tenho que colocar nas mãos do Senhor. E se Deus quiser, Ele há de me abençoar para sair daqui e ir lá. Para sair daqui e levar uma palavra.
para sair daqui e ir visitar o irmão, por que ao curar eu tenho que fazer assim? Então, Deus não é servo. O Senhor Jesus não é servo para que eu mande nele. Ele é Senhor. Então, eu vou pedir. A palavra do Senhor, o texto bíblico do Senhor aqui, Mateus capítulo 7, nos diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. É a bondade de Deus para conosco, porque Deus é bom e misericordioso. E são as suas infinitas misericórdias o motivo de não sermos consumidos. Então, se o Senhor Jesus, no sermão que ele deu, nos seus ensinamentos, àquela plateia, aquele público que estava ali ouvindo, ele ensinou que eles deveriam pedir, deveriam perseverar, deveriam buscar, deveriam bater diante do Senhor, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Quem sou eu para ordenar ao Senhor? Mas eu vou perseverar. Perseverar em oração. Perseverar e clamar, que é o que muitos irmãos e irmãs estão fazendo hoje nessas campanhas de oração, que nós estamos vendo aí nas mídias. As campanhas de orações em favor do parente, da minha família, do Estado, do país, da humanidade. Então, irmãos, vamos perseverar em oração, sabendo que o Senhor cura, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai curar para sempre. Devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde Ele quer, e não da maneira que às vezes nós pensamos. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta lição, que o Espírito Santo possa falar melhor ao coração dos irmãos. Leiam a lição, meditem, reflitem e conversem com o Senhor através da leitura da palavra e da sua oração. Oremos para conversar com o Senhor. Amado Deus e Pai, obrigada, Senhor meu Deus, por esse momento aqui, ó Pai, diante de Ti, Senhor meu Deus, que tem nos instruído em Tua palavra, Senhor meu Deus. Tenha liberdade, Espírito Santo, de falar aos nossos corações, de nos ensinar e de nos orientar no caminho certo, Senhor meu Deus, que devemos entender a Tua palavra, entender o Teu propósito e entender também quando nós não conseguimos dar uma resposta. Mas sabemos que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje será, sempre, eternamente. Nós sabemos que o Senhor cura. O Senhor curou, o Senhor cura e continua curando. E nós vamos sempre, Senhor meu Deus, diante de Ti, interceder e clamar, Senhor meu Deus, para a cura. Principalmente agora, Senhor, nós clamamos a Ti, que cure, meu Deus eterno, aquele que está elevando o pensamento a Ti, Senhor, meu Deus. Quantas vidas estão ouvindo agora, meu Pai amado, e o Senhor pode entrar com providência na cura dessa enfermidade, ó Pai amado, na cura dessa angústia no seu coração, na cura da angústia e da depressão do espírito, ó Pai amado, daqueles, ó Pai, que estão ansiosos, meu Pai, a ansiedade também é outra consequência, meu Pai, que está causando em muitas almas nesse momento que passamos, mas esteja, meu Senhor, operando nessas vidas, trazendo, Senhor, meu Deus, conforto, consolando aquelas famílias que estão enlutadas, Pai. Nós sabemos que o Senhor age, nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, nós sabemos que em tudo, Senhor, tem a Tua mão estendida, e o Senhor não vai encolher para aqueles que a buscam, para aqueles que têm fé no Senhor, para aqueles que perseveram no Senhor. E o Senhor vem com cura, ou com consolo, ou com conforto, com a paz no coração, de que o Senhor está agindo. Tudo em sua soberania, tudo segundo a Tua vontade. Pois Tu és Deus, o único, digno de nossa honra, digno de nossa adoração, digno de louvor, tudo direcionado a Ti. É a nossa oração agradecidos, em o nome de Jesus.